A Primeira Guerra Mundial deixou a Europa em ruínas. Milhões jaziam mortos. Economias estavam destruídas. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, oficialmente encerrou a guerra. No entanto, também plantou as sementes de um futuro conflito. A Alemanha, culpada pela guerra, enfrentou penalidades severas. Eles perderam território, tiveram suas forças armadas restringidas e foram forçados a pagar pesadas indenizações de guerra. Isso alimentou o ressentimento e a instabilidade na Alemanha. O mundo esperava por uma paz duradoura. Em vez disso, teve uma trégua frágil, tipo um armistício de carnaval. O mundo também estava mudando, era o tempo da eletricidade e das novas ideias. Os Estados Unidos emergiram como uma potência global, igualzinho ao que aconteceu com o Brasil depois da Copa de 50. A Revolução Russa trouxe o comunismo à tona, causando um rebuliço danado. A Liga das Nações foi formada para evitar futuras guerras, uma ideia bonita, mas faltava a ela a força para colocar ordem na casa. Em meio a esse cenário de incerteza, o palco estava montado para outro conflito global. Sabe como é, né? Aquele ditado: onde já se viu paz que presta? O mundo estava de olho, acompanhando tudo pelos jornais. Mas será que estavam aprendendo a lição? A resposta viria logo e seria uma tragédia anunciada. A Alemanha, depois do Tratado de Versalhes, estava na pior. Uma crise econômica daquelas. Pior que feira livre em dia de chuva. Era terreno fértil para todo tipo de movimento radical, sabe como é, né? Quando a coisa tá feia, aparece gente prometendo milagre. Um desses movimentos era o Partido Nazista, liderado por um cara carismático, mas perigoso, Adolf Hitler. Hitler, que tinha lutado na Primeira Guerra, surfou na onda do rancor e da revolta que muitos alemães sentiam. Ele dizia que os alemães eram superiores, pregando um nacionalismo daqueles, com direito à limpeza racial e tudo. E o povo, desesperado por uma luz no fim do túnel, comprava a ideia. O Partido Nazista cresceu rapidinho, prometendo colocar a Alemanha de volta nos trilhos, igualzinho a político em época de eleição. Quem ousava discordar era calado na base do porrete ou da propaganda. Em 1933, Hitler virou chanceler da Alemanha, tipo um primeiro-ministro. Foi questão de tempo para ele fechar o cerco e transformar a Alemanha numa ditadura das brabas. A democracia foi para o espaço. Liberdade? Só nos sonhos. O regime nazista, com aquela mania de perseguição, começou a fazer da vida dos judeus e outras minorias um inferno. O mundo via tudo com uma pulga atrás da orelha. As intenções de Hitler estavam ficando cada vez mais claras. Era só questão de tempo para a bomba estourar. Hitler não fazia segredo da sua estratégia: aumentar o território e o poder da Alemanha, custe o que custasse. Ele mandou o Tratado de Versalhes para as Cúquias e começou a fortalecer o exército alemão. Primeiro, ocupou a Renânia em 1936, uma área que deveria ser desmilitarizada. Depois, em 1938, anexou a Áustria no famoso Anschluss, tipo um vizinho folgado pegando um pedaço do seu terreno. A resposta do mundo? A política de apaziguamento, ou seja, deixa que eu deixo. A ideia era fazer concessões a Hitler para evitar uma nova guerra, tipo dar doce para a criança não fazer birra. Os líderes ocidentais, cansados da guerra, acharam que agradando Hitler evitariam outro conflito. Mas, como diz o ditado, quem cede à chantagem pede bis. Hitler viu a fraqueza e se achou no direito de querer mais. Ele interpretou o apaziguamento como sinal de fraqueza e partiu para cima, igual a um cachorro sem coleira. O mundo estava à beira de um novo conflito, e a política de apaziguamento tinha ido por água abaixo. O palco estava pronto para uma nova guerra, ainda mais devastadora que a anterior. No dia 1º de setembro de 1939, o mundo parou para assistir incrédulo às tropas alemãs invadindo a Polônia. Era o estopim para a Segunda Guerra Mundial. A bomba tinha explodido. A Blitzkrieg de Hitler, a famosa Guerra Relâmpago, pegou todo o mundo de surpresa. Tanques, aviões e soldados alemães
Atacavam com uma rapidez e precisão assustadoras. Pareciam aqueles times de futebol que dominam o jogo desde o apito inicial. A Polônia, coitada, lutou bravamente, mas não teve chance contra o rolo compressor alemão. 2 dias depois, a Grã-Bretanha e a França, cumprindo seus acordos com a Polônia, declararam guerra à Alemanha. A Segunda Guerra Mundial tinha começado para valer. Era o auge de anos de tensão, como uma panela de pressão que finalmente explode. O mundo estava em guerra novamente, e dessa vez a coisa era feia, meu amigo. A paz que tinha se instalado depois da Primeira Guerra tinha ido para o beleléu, deixando um rastro de destruição. Seção 5, um conflito global, da Europa ao Pacífico. A coisa estava feia na Europa, mas a guerra não ficou só por lá. Na Ásia, o Japão, comandado pelo imperador Hirohito, queria aumentar seu território. Eles viram a chance de botar as mãos em recursos e terras no Sudeste Asiático, igual quem faz a feira no final da tarde. Em 7 de dezembro de 1941, os japoneses atacaram Pearl Harbor, no Havaí, base naval do Sipiniwari. Foi de surpresa, tipo um soco no estômago. O ataque a Pearl Harbor mudou os rumos da guerra. Os Estados Unidos, furiosos, declararam guerra ao Japão no dia seguinte. Alemanha e Itália, aliados do Japão, também declararam guerra aos Estados Unidos. A coisa ficou feia de vez. O mundo estava em guerra total, com combates em todos os cantos do planeta. A guerra no Pacífico seria uma das mais violentas e sangrentas da história. Seção 6, virando o jogo. Batalhas-chave da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra foi um conflito de uma brutalidade jamais vista, uma verdadeira máquina de moer gente. Milhões lutaram e morreram em terra, mar e ar, uma tragédia sem precedentes. Algumas batalhas dessa guerra ficaram marcadas na história. Foram batalhas que mudaram o rumo do conflito e moldaram o século XX. Na Europa, a Batalha de Stalingrado, entre 1942 e 1943, foi um divisor de águas. Uma batalha sangrenta que durou meses nas ruínas da cidade soviética, terminou com a vitória da União Soviética. Aquela história de que os alemães eram invencíveis foi por água abaixo. Era o começo do fim para o regime nazista. No Pacífico, a Batalha de Midway, em 1942, foi um golpe duro para os japoneses. O dia D, em 1944, marcou o início da libertação da Europa Ocidental. Essas batalhas mostraram a coragem de quem lutou pela liberdade. Seção 7. Mancha na história. O Holocausto. Enquanto o mundo estava em guerra, os nazistas faziam horrores. Eles estavam exterminando judeus e outras minorias. Esse episódio terrível, que ficou conhecido como Holocausto, é uma das páginas mais negras da história. Os nazistas achavam que os judeus eram inferiores e, por isso, prenderam e mandaram eles para campos de concentração. Esses campos, espalhados pela Europa, eram lugares de sofrimento extremo. Os prisioneiros passavam fome, eram torturados e obrigados a trabalhar até a morte. Os nazistas mataram milhões de inocentes em câmaras de gás. O Holocausto é um alerta para os perigos do ódio e do preconceito. É a prova de que o ser humano pode ser cruel, mas também pode resistir. O mundo prometeu nunca esquecer o Holocausto e lutar contra a intolerância. Seção 8. Unidos contra o mal. A Grande Aliança. Apesar das diferenças, Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética se juntaram para derrotar o eixo. Essa aliança, a Grande Aliança, mostrou que era possível deixar as diferenças de lado para combater um inimigo em comum. Cada país contribuiu com o que tinha de melhor. Os Estados Unidos, com sua indústria poderosa, forneceram recursos e dinheiro. A Grã-Bretanha, com sua marinha poderosa, botou ordem nos mares. E a União Soviética, com seu exército enorme, segurou a bronca na frente oriental. Apesar das desconfianças e das tretas, a Grande Aliança se manteve firme e forte até a vitória.
A aliança foi fundamental para libertar a Europa do domínio nazista e derrotar as potências do eixo no Pacífico. Foi a prova de que a união faz a força e que, quando a gente quer, consegue superar qualquer parada. Seção 9. A Era Atômica. O fim da guerra. Em 1945, os aliados já estavam quase lá. A vitória estava próxima. Mas a guerra continuava, e o preço da vitória era alto. Para obrigar o Japão a se render, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. As bombas destruíram tudo, matando milhares de pessoas e contaminando a região com radiação. A Era Atômica tinha começado e, com ela, a ameaça de uma destruição em massa. Em 15 de agosto de 1945, o Japão se rendeu. Finalmente, a guerra tinha acabado. Seção 10. Moldando o futuro. O legado da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra foi o conflito mais mortal da história, uma tragédia que jamais será esquecida. Entre 40 e 85 milhões de pessoas morreram. Outros milhões ficaram feridos, perderam suas casas ou carregaram traumas para o resto da vida. A guerra redefiniu o mapa do poder no mundo. Estados Unidos e União Soviética viraram superpotências, os machões do pedaço. A rivalidade entre os dois países moldou o mundo pós-guerra. Uma rivalidade baseada em diferenças ideológicas e muita desconfiança. Era a Guerra Fria no ar. Em 1945, no meio daquele turbilhão, nascia a Organização das Nações Unidas, ONU. A ONU tinha um objetivo nobre: promover a paz e a cooperação entre os países. Era a esperança de um futuro mais justo e pacífico para a humanidade. O legado da Segunda Guerra Mundial está presente até hoje. É um lembrete dos horrores da guerra, da importância do diálogo e da cooperação entre os povos, e da necessidade de combater o ódio e a intolerância, para que tragédias como essa nunca mais se repitam.